Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, quinta semana da Páscoa, cor litúrgica branca. Eu vou direto para a liturgia, porque assim, eu estou de mau humor de novo, né? Eu não sei porque que eu consigo ver notícias, mas eu não vou explicar o motivo do mau humor, eu só vou fazer a indicação. Ainda pensei se eu indicava, porque pode correr riscos a pessoa que postou o vídeo. Faz muito tempo que eu não cito aqui o pregador Anderson Reis. Eu tenho meus motivos, mas assim, ele lá, né? Eu gosto do trabalho dele, ele é um pregador muito esforçado, ele é combativo, ele faz combate espiritual, né? Ele andou apoiando o Bolsonaro, por conta disso eu não indiquei mais, né? Para ver se ele cair um pouco em si. Ele parou um pouco de falar de política, até onde eu sei, e eu não estou acompanhando assim sempre as pregações dele, mas eu gostaria que você entrasse no perfil do YouTube dele, pregador Anderson Reis, ou se você já conhece, você é católico. Ele postou entre 1 ou 2 dias um vídeo bem polêmico que está dividido em uma parte. Para você terminar de assistir, vai ter que acessar lá um link que ele coloca na descrição do vídeo. Eu fiz uma pesquisa e em todo o YouTube Brasil, ele que publicou e uma outra moça, que eu não sei qual que é o objetivo dessa moça, que conseguiu colocar o vídeo inteiro de 25 minutos de uma denúncia de uma médica, não é nem médica, ela é uma especializada, acho que ela é da imunologia ou da virologia, uma PhD, doutora nisso. O doutorado dela, em 99, foi baseado em estudos avançados sobre HIV e AIDS, né? Só que ela foi proscrita, assim, ela perdeu toda a dignidade dela, tanto civil quanto na área acadêmica, porque ela tentou revelar verdades sobre uma política americana, né? Os conchavos políticos e econômicos que envolvem a saúde norte-americana. Ela quis falar umas verdades e foi banida. Assim, ela virou uma pária dentro da sociedade norte-americana, em todos os sentidos. Ela chegou a perder direitos civis, foi presa, enfim. É a doutora Judy Mikovitsky. Qualquer coisa você pode também colocar Judy, né? G-U-D-Y, Mikovits, né? Com K. E você vai se surpreender assim com o que ela fala. Parece coisa de teoria da conspiração, mas não é. É na real mesmo. E isso só corrobora um assunto que eu estou... que cai às vezes no meu dedinho quando eu estou pesquisando vídeos na internet. Primeiro começou com uma teoria da conspiração, teorias assim aleatórias, né, dizendo que então esse assunto que eu estou falando também tem nesse documentário que foi banido pelo YouTube, inclusive, que o Bill Gates, o mega bilionário da informática, ele está envolvido numa campanha de que todos precisam, todos, globalmente falando, precisam vacinar. E ela diz: Bill Gates não é médico, ele não é pesquisador, ele é só um multimilionário, e ele está incentivando o uso, ela não diz indiscriminado, mas é quase isso, forçar a população a se vacinar, principalmente contra vírus, no caso coronavírus. E o que tem a ver as teorias de conspiração avulsa que eu andei vendo com esse documentário, que, tipo, não é porque é um irmão católico que colocou. Aliás, ele teve uma sensibilidade, uma coragem muito grande de colocar esse tipo de assunto, porque isso é só um indício do que nos espera para daqui 50 anos, que corrobora com o discurso do ex-ministro Mandetta, que eu não sei se foi o discurso de saída ou já próximo do fim do trabalho dele,
dizendo que toda a saúde pública mundial vai mudar dentro de 80, 100 anos, com certeza. E nisso, o Brasil vai ter que se ajustar a novas políticas de saúde mundial, entre outras coisas, né? Isso não é teoria da conspiração, isso aí é notícia mesmo. Então, quem está atento às coisas, a coisa está bem feia. Quem está enxergando um pouco além, né? Isso pode envolver marcações, e eu não estou nem falando de marca de besta. Eu estou falando marcações para controle social. Se a pessoa não tiver vacinada com a carteirinha de vacinação básica, sarampo, tuberculose, etc., mas esses outros não vai ter direito a muitas coisas, né? Já começa hoje em dia com as crianças que não podem entrar na escola, por exemplo. Não conseguem matrícula em escolas. Então eu vou pedir essa gentileza que vocês vasculhem lá os últimos vídeos do pregador, né? Anderson Reis. E fiquem atentos com relação a essa doutora, né? E assim, à medida que eu cito, é lógico que tem também pessoas, aí sim, meus inimigos do Anderson Reis, inimigos de Jesus Cristo, né? Que vão estar ouvindo esse áudio. Mas se você é católico, não é inimigo da gente. Quando eu falo inimigo, não é desafeto mais, não. É inimigo. É anticristo. São os amigos do anticristo. Inimigos de Jesus direto. Se você é uma pessoa que caiu nesse áudio hoje, desta segunda-feira, então reze bastante. Principalmente pelo Anderson Reis, principalmente por essa médica que está tentando denunciar todo um esquema podre dentro da política norte-americana, que envolve inclusive o senhor Anthony Fauci, que está encabeçando as políticas contra o coronavírus lá no governo Trump, e juntamente com o Bill Gates, né, que estão querendo implementar massivamente o uso de vacinas. E ela reitera, essa doutora, que ela não é contra a vacina. Até porque se fosse assim, a gente teria surtos enormes de sarampo, surtos de pólio, coisa que ninguém mais sabe o que é isso. Mas é importante ver também que ela, né, citou que já existiam medicamentos de largo espectro, que a gente chama, que ele tem uma grande utilidade, antigos, ainda são descobertas muito antigas e que foram extintas por grandes empresas como a Bayer e a Monsanto, porque existe uma guerra farmacêutica gigante. Eu já comentei aqui muito tempo atrás, sabe? Isso não é teoria da conspiração, isso é na real. A guerra da indústria alimentícia e farmacêutica é gigante. E eles querem enfiar a goela abaixo da gente coisas que a gente não precisa comer, que a gente não precisa estar tomando vacina, né? Nesse caso, vacinas contra vírus não têm eficácia. Isso eu já sabia, né? Só que a gente vai na onda, né? Eu mesmo acabei tomando a vacina da gripe e me arrependi, vocês não têm noção. Teve uma campanha bem forte aqui. Tomei porque eu estava fazendo um curso de saúde e a médica falou, vamos lá se vacinar. Eu consegui me vacinar. Né? Outra pessoa da família vacinaram, mas tivemos reações. Não foi legal isso. E no vídeo aí, esse vídeo, se você ver completo, as consequências de tomarmos vacinas, principalmente que tem o H1N1, ele abre caminho para a gente pegar o coronavírus de vez. É um papo pesado, né? Mas eu tenho que falar. E até estou pedindo que rezem, porque a mãe do pregador Anderson Reis passou mal ontem. Então, se você é muito amigo dele, conhece ele, reze bastante mesmo. Ele está em combate espiritual medonho. Inclusive, tem outra pessoa que aí sim entra na linha da teoria da conspiração, porque eu já vi muitos vídeos desse pessoal do Brasil citando. É uma senhora, que agora eu nem sei se está viva, ela está adoentada. Chama Celeste Bishop Solon. Se você coloca o nome dela, Celeste Bishop, que é bispo em inglês, Solon, você vai achar algumas coisas dela, inclusive os vídeos que o pessoal aqui do Brasil andou fazendo react, fazendo análise, apontando essas teorias
de conspiração, que até eu não cito porque são irmãos cristãos, mas eles se autodenominam desigrejados. Eles não pertencem a mais nenhuma denominação de nada. E aí eu fico receosa de indicar, por quê? Primeiro porque eu não sei qual que é a deles. Pode ser que seja tipo aqueles espião duplo, né? Eu não tô acusando, mas eu também tenho que ficar na dúvida. Mas essa senhora, ela trabalhou numa organização americana chamada FEMA, que até hoje eu não entendi o que é, mas infelizmente está ligado a muitas coisas trágicas dentro dos Estados Unidos. Já rolou muita coisa sobre os caixões da FEMA, FEMA. E ela tem uma coisa chamada, como é que é? É um site de patrocínio em que ela faz denúncias e tal, só que ontem eu vi que nesses dias ela ficou doente também. E uma das entrevistas que viralizou no mundo inteiro, um dos entrevistadores levou um choque elétrico ao atender um celular. Tá? Até o site dele eu posso citar, Israeli News. Ele não está mesmo fazendo entrevista, a mulher dele está. Né? E o que bombou muito, que envolve tanto essa doutora que participou dessa organização norte-americana, juntamente com esse repórter que parece que também está internado, é que eles entraram num assunto extremamente delicado que misturava um pouco de ficção científica, filme de terror e apocalipse now, assim, sabe? E é ela que fala sobre a questão da talvez usarem as vacinas como marcação das pessoas. E esse assunto está bombando nos Estados Unidos entre o meio evangélico e os pesquisadores. Eu já falei aqui, se você resgatar áudios dentro da liturgia da palavra, você vai ver que eu falei alguma coisa de mega empresas de biotecnologia já fazendo o desenvolvimento de uma espécie de vacina que fica subcutânea para você fazer o controle do seu corpo na hora que você está fazendo exercício físico ou se você quer saber como está a sua saúde. Então isso já é algo fora do natural, né? O papo entre eles é bem estranho, não vou mentir para vocês, né? Mas, contudo, eles estavam ganhando uma visibilidade mundial e do nada ficaram doentes, né? E eu conheço esse padrão, então é necessário, né? Eu conheço esse padrão por mim mesma, falando, tá? Quando uma pessoa começa a incomodar, eles dão um jeito de fazer ela surtar, parecer louco ou matar mesmo. Como, não me pergunte, tá? Eu tenho lá minhas teorias, mas isso é um combate espiritual. Tá certo? É assunto apocalíptico? É, mas a gente está vivendo um momento de ruptura. Isso aqui não é uma crise. A pandemia que vivemos não é uma mera, vamos voltar tudo ao normal. É o tal do novo normal. Você já não viu isso? Isso, o novo normal? Ficar 2 metros de distância da fila, é você ter que lavar com álcool em gel tua mão sempre, ressecar tua mão com álcool em gel, não sair, usar máscara e tal, lavar tudo que você compra fora. Por exemplo, eu faço compras, eu tenho que lavar tudo, eu tenho que limpar com a mistura de água sanitária com água, tudo que é embalado. Eu não peço delivery, porque eu não sei se a pessoa lá que eu estou pedindo a comidinha no iFood ou no Uber Eats, se a pessoa está contaminada ou é assintomática. Eu não estou pedindo. Aí o que eu faço? Eu tenho que comprar justamente os industrializados ou que estão embalados, para pelo menos eu poder ter a chance de primeiramente limpar antes de trazer para dentro de casa. Esse é o novo normal. Não vai voltar. Então, por isso que esse papo, tudo vai passar. Então, vamos passar tudo juntos, mas houve uma ruptura em nosso cotidiano. E tudo isso para forçar a gente a aceitar políticas de saúde misturadas com políticas de saúde concretas, como a vacinação do sarampo, da tuberculose, BCG, né? Isso, da varíola, tudo isso é válido. E essas vacinas são válidas. Agora, o que não é válido é, no meio desse processo em que nós temos confiança, é colocarem vacinas que não sabemos o que causa reação depois. Porque eu conheço muita gente, antes do coronavírus, que tomava a vacina dessa da gripe e infelizmente falecia aqui em Curitiba.
Tanto é que o povo aqui de casa, depois de muito tempo, resolveu tomar. E quando tomou, passamos tudo mal. Tivemos reações estranhas ainda. Cada um teve uma reação super estranha, uma da outra pessoa, né? Então não estou dizendo para você não tomar vacina. Você quer tomar, tome. Fazer o quê? Mas declare que Jesus é nosso Senhor e Salvador, sempre. Porque eu não sei o que eles vão mexer com a gente. Tá? Desde o tempo da transgenia que eu tô de zóio no qual que é dessa nova ordem mundial tá querendo propor, né? Que agora falar mesmo o nome. E eu já tô falando e me preparando pro dia 12 e pro dia 13, porque eu tô para falar a mensagem lá do livro azul, que Nossa Senhora cita claramente tanto o comunismo e os maçons dentro da Igreja Católica, né? É uma citação simples, mas que ela afirma, é uma aparição de Nossa Senhora. Então, assim, então já descobriu qual que é do meu canal, né? Primeiro, eu não quero likes nem curtidas. Se você quiser compartilhar, você compartilhe. Não vou postar o vídeo do Anderson Reis, não tem forças para isso. Se ele teve coragem, capacidade, vamos rezar por ele. Principalmente para evitar que os inimigos do anticristo, todos aqueles que falam a verdade, né, apresentam a verdade com a minha vida, Senhor Jesus, eles são neutralizados, né, de tudo que é jeito. E que a gente não seja neutralizado em nome de Deus, né? Eu sou anti-Bolsonaro, sim, né? Mas o Bolsonaro, agora eu já percebi que ele assim, é só um sinal de fumaça bem forte para tirar a atenção das coisas que estão acontecendo. Entende? É triste, né? Mas é isso. Não vou me estressar, não vou fazer que nem o cantor, né, Lobão, que tá desesperado de doido de raiva, né? Não vou mais. É só um fantoche, assim, maquiavélico de alguém para tirar atenção das coisas importantes. E, né, então, além disso, também sou, em parte, um pouco denunciadora do que poderá vir, mas eu também não posso dizer assim. Isso é uma decisão pessoal mesmo. Essa ruptura, né, que a gente está passando é para a gente tomar uma decisão real e imediata que, primeiro, cair em si. Estamos vivendo os últimos tempos. Dessa vez estamos mais perto do que quando São Paulo falou de que os fins dos tempos estavam chegando, né, 2000 anos e 20 para frente. Então é lógico que estamos muito próximos do mundo que conhecemos e precisamos aguardar a vinda do Senhor Jesus com toda a força e poder e desejar isso mesmo, e não desejar que o anticristo venha. Bom, quer dizer, o anticristo é capaz de vir mesmo, não há o que impedir. Agora, que estejamos preparados, né, fortalecidos espiritualmente, e que a gente não entre em desespero, como aconteceu com o ator que já fez 7 dias ontem, né, do falecimento do Sr. Flávio Migliaccio, o ator lá que se matou. Não importa. E mesmo que a gente morra de coronavírus, tenhamos fé, né, vamos segurar firme na vida, que o Senhor Jesus é mais, né. Pode me chamar de mente doentia, como já me falaram, não tem problema, né, não tem problema. É uma situação atribulante, lógico que é, mas também não gostaria de ficar plantando ideia também de morte na cabeça de ninguém. Fiquem atentos, né? Mas esse vídeo aí, realmente, ele, comparado com o da Celeste Bishop Solon, que aí sim parece uma história de terror com ficção científica, o vídeo da doutora Judy realmente é tremendamente assustador, porque envolve bilhões de dólares às nossas custas, e infelizmente esse bilionário Bill Gates, que ficou envolvido em teorias dizendo que ele que é responsável, um dos responsáveis por disseminar o coronavírus, porque ele estava financiando pesquisas em cima do novo coronavírus. Agora não se sabe se foi liberado acidental ou propositadamente, mas sabe-se que esse novo coronavírus ele foi manipulado em laboratório. Isso é certeza. Aquilo que eu já, né, eu te disse, eu já sabia. Não existe nenhuma bactéria, nenhum vírus tão mortal
que causa tanta degeneração no corpo, que causa um estresse imunológico, tudo uma complexidade de doenças causadas em uma pessoa, em várias inclusive, né? Provocando a morte violenta todo dia do que esse vírus. E a coisa diz que começou desde o HIV, ainda na década de 80, né? E aí também não sei se... Ela não fala se o HIV foi manipulado em laboratório. Talvez não. Mas talvez no correr dos anos, sim. Aí já fica essa dúvida, né? Então, olha, gente, se você vivia como Alice no País das Maravilhas, na loucura total, ou achava que vivia na sua redominha de princesa encantada, tanto homens como mulheres, vocês podem começar a sair da sua redominha, tá? A coisa tá bem séria. Então, é necessário tomar suas posições. Ou de covarde, ou de filhos de Deus, combatentes e vamos ser mártires, que a coisa já tá assim. Ou fica aí prostrado mesmo, que como sempre foi, né? Ah, deixa a vida me levar, como dizia o Zeca Pagodinho. São 3 tipos de pessoas que vão surgir nesse momento, né? Então, sinta-se à vontade para escolher sua posição, tá bom? Não sei se eu vou conseguir ter tempo de publicar as laudes, mas o Meditando com Nossa Senhora eu vou publicar porque é ponto de honra. Eu tenho que terminar isso, tá? Mas as laudes é provável que eu não consiga, porque está atrasado. Se eu conseguir, vai ser um áudio super curto. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, tá. Já que eu falei no pregador Anderson Reis, ele estava fazendo às vezes promoções de livros da editora a qual ele mantém, né, o sustento. Então, por favor, compre livros dele. Compre bastante livros e dê de presente, tá bom? O material dele é muito bom, inclusive. Mas ele está precisado. Ele tem família para cuidar, então reza para ele. Contudo, eu sei que ele pode sofrer sanções, né, um combate espiritual medonho aí pelos inimigos de Cristo. Então, é o risco que eu corro de citar ele. Mas é importante o que ele está fazendo, é corajoso também. Acho que ele é um dos únicos pregadores católicos que está falando abertamente contra a maçonaria na Igreja Católica, entre os nossos assim, né, irmãos. Dê uma observada no que ele está falando, porque ele realmente abraçou uma causa que é extremamente perigosa, mas para ver como ele não vai ficar parado, né? Ele sabe a graça que recebeu. Eu conheço o testemunho dele, eu não conheço ele também não me conhece, mas ele tem um testemunho muito forte de conversão, ele e a mãe dele. Depois ele se casou, graças a Deus, uma companheira maravilhosa, né? Tem ajudado bastante ele, mas ele tem uns picos, assim, tem hora que ele tá super ativo e de repente ele dá uma sumida, porque, né, acontecem umas situações mesmo com ele. Então, rezar por ele, tá bom? Inclusive, essa noite eu tive um sonho bem interessante, só que é um sonho, né? Pode ser mostrando uma fragilidade minha, assim, mas tinha a presença de uma outra pessoa que também eu não conheço, não vou citar o nome, senão vai achar que Deus me livre, né? Mas é uma pessoa que eu sempre cito aqui. Eu não sei por que ele entrou no meu sonho, mas foi bem importante, né? Então, mas foi só um sonho, não é nada profético, assim, mas foi muito bacana. Então eu acordei super tarde, eu não estou muito bem também, mas é uma questão orgânica, normal, natural de mulher. Por isso que está tudo atrasado. Nesse ponto eu tenho que pedir desculpas a vocês, né? E meu Dia das Mães foi mais ou menos, não foi aquelas coisas, né? Fora as irritações com a política e tudo, certo? Então, por favor. A primeira leitura desta segunda-feira está nos Atos dos Apóstolos 16, versículos de 11 a 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas, e uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permaneci em minha casa, e tu forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor.
O salmo responsorial de hoje está no 149, com o refrão: O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. A aclamação, João 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade, dará testemunho de mim. Depois também vós, neste mundo, de mim ireis testemunhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho está em João 15, de 26 até o capítulo 16 a 4. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o Defensor, o Espírito Santo, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Lembrando que o Evangelho de domingo foi João 14, versículos de 15 a 21. E nesse Evangelho, e a gente pode estar percebendo que provavelmente é o tema central do pensamento, é o envio do Espírito Santo. Então, nessa quinta semana da Páscoa, devemos nos preparar para recebermos o Espírito Santo na Palavra de Deus, de início. Mas não se esqueça da primeira leitura de hoje, né? Lídia teve a graça de ter o seu coração aberto para que acreditasse no que Paulo estava falando, um desconhecido, e falando coisas maravilhosas, mas que não é aberto para todos os ouvidos. Então, é muito comum hoje em dia a gente ouvir algumas homilias de alguns padres, não estou criticando não, é o que eles estão fazendo de melhor. Em que eles falam, né? Porque a semente foi jogada, aquela parábola do semeador. A semente foi jogada, a pessoa não ouve, não quer ouvir. Acontece que se você lê a palavra, se você não vai nem para cá, nem para lá, mas você é fiel à palavra, se você faz algum tempo, faz o estudo da palavra, você sabe ou já entende, eu penso assim que você entenda, que é só pela força do Espírito Santo, pela vontade do Pai eterno, não é nem do Filho, é a vontade do Pai, né? O Pai está muito atento, né, às nossas atitudes, né? Como é que Lídia estava? Estava orando num grupo de mulheres e Paulo chegou, né, junto com alguém que o acompanhava e começou a ensinar. E Deus Todo-Poderoso é que abriu o coração, ou seja, o fato dela estar atenta, tentando entender o que Paulo estava falando, sim, abrir a porta à palavra de Deus, sim, ter uma tentativa de se abrir para quem é Jesus, e aí o Pai é que dá a graça. E é Jesus que envia o Santo Espírito, é o Pai que envia o Santo Espírito Santo para nós, para que o Espírito Santo se faça em nós para darmos o bom testemunho e nos fortalecer diante do bom combate, a ponto de, aí voltamos para a leitura sobre Santo Estevão. Uma coisa que sempre me intrigou, como que ele, simples, conseguiu ter coragem de falar verdades diante de um sinédrio, diante dos homens da lei, e depois teve coragem de morrer apedrejado, independente se ele teve visão dos céus ou não. É só por graça de Deus, pela força do Espírito Santo, senão a gente não consegue dar testemunho. Então, quando eu falo, tem padres e tem pregadores católicos que dão a entender que é só pela força humana que a gente testemunha Jesus, que a gente consegue ser mártir por aí, não é. A gente tem que ouvir, acatar a palavra, ter curiosidade, ter o início, dar o start. É os 5 pães e 2 peixinhos da nossa vida, é o mínimo.
Nem que a gente implore, Senhor, eu não estou entendendo essa parte aqui, o Senhor, por favor, poderia enviar a graça de eu poder entender? Se puder enviar o Espírito Santo, eu fico feliz, mas se não, me envia só a graça, eu só quero entender tal parte. Ter humildade de pedir. Isso já é o start. E aí é onde Deus faz a graça acontecer para alimentar uma multidão, para correr rios de água viva dentro da gente. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, né, o que eu estou falando, porque aliás foram 20 minutos falando de teoria da conspiração e só um pouco falando da Bíblia, né? Tá certo? Então, fiquem em paz, na paz de Cristo. Eu sei que é difícil, né? Eu mesmo não estou muito em paz, mas graças a Deus é o que me mantém assim, vivendo, né? Na minha vidinha minúscula, a qual eu tenho, tropegamente, né? Então, fique em paz, na paz de Cristo, na proteção de Nossa Senhora e São José. Vamos seguir firmes. Esse assunto é extremamente delicado, então é muito provável que eu não fale de novo. Aliás, eu nem deveria estar falando, porque eu já havia dito que esse assunto eu não ia falar mais. E encerrei, né? Mas como tem irmãos católicos fazendo esse tipo de denúncia, publicando coisas, estão apontando, eu tenho que dizer, olha, gente, eu já sabia, já tenho 2 anos. E é um combate espiritual extremamente perigoso. Porque essas pessoas, inimigos de Cristo, eles dominam mentes também. Eles atuam na propaganda, eles atuam em propaganda subliminar, na música. Eles estão inseridos em toda a indústria de entretenimento do planeta. Por isso que é bom você não assistir muita TV, não assistir muito YouTube. Né? Se eu vejo é porque algo me chama atenção, me perguntei por que o Anderson Reis colocou esse vídeo da doutora Judy, entendeu? E infelizmente aí é assim, caro irmão, cara irmã, se você mora em comunidade, se você é freira, se você é padre, vai que estou falando com padre, aí que você vai descobrir situações dentro das suas congregações de infiltrados. Isso é para deixar mais louco ainda, né? Mas não é, isso é uma realidade. Gente infiltrada para destruir a Igreja Católica por dentro. E fazendo um trabalho longo, hein? Longo mesmo. Tem um caso do venerável Fulton Sheen, em que chegou para ele uma russa pedindo perdão, veio se confessar e falou: eu treinava no período comunista, né? Porque o venerável Fulton Sheen é do começo da TV americana, do preto e branco. Diz que essa russa chegou, pediu perdão, estava realmente arrependida do que fez e falou: eu treinava rapazes, acho que rapazes e moças, para que se infiltrassem na Igreja Católica e provocassem e promovessem um pecado grave, né, sexual lá dentro dos seminários e congregações femininas. Isso começou naquela época com muita intensidade. E se espalhou, né? Procura lá a história do Fulton Sheen. Se não me engano, foi na Aletheia PT que eu li isso. Isso sim é de deixar louco. Então, esses assuntos é importante primeiro meditar e ver com quem que você fala. Primeiro joga um verde. Dependendo da situação, se houver resistência, deixa quieto. Porque pode ser 2 coisas. Primeiro, que a pessoa não quer saber, acha que aquilo é loucura da tua cabeça. Não precisa pirar junto, né? Segundo, eu não sei quais são os interesses de certas pessoas dentro da Igreja Católica. Por isso que é necessário ficarmos firmes com certos assuntos que saem dos filhos da Igreja Católica, como pedofilia, corrupção grande, assim, sabe? Porque pode ser pecado da pessoa, um desejo descontrolado, como pode ser algo estranho mesmo. Porque eu não vou acusar ninguém. Mas pode estar acontecendo, tá? E eu já vi também, né, tem um carisma que eu acompanho bastante, que eu tenho observado alguns cantores, assim, católicos, né? Que qual que é desse cantor, né? Será que tá fechadinho com a comunidade ou tá fechadinho com outra coisa? Então, são situações assim complicadas e complexas. Então, por isso que às vezes eu falo, reze pela Cátedra de Pedro, reze pelo carisma da comunidade X, reze, né? Porque o carisma e a Cátedra de Pedro
são graça de Deus. O que os filhos que pertencem a essas partes, né, o Papa Francisco, a pessoa do Papa Francisco, a pessoa do fulano de tal carisma, aí já é salvação pessoal deles, aí é com eles. A gente pode rezar pedindo a conversão, mas mais que isso não precisa se estressar. Cada um vai assumir depois, vai ter que assumir suas responsabilidades perante Deus Todo-Poderoso. Então eu vou me despedir, chega desse assunto, tá? Eu não gosto, eu passo mal, depois dá errado, depois começa a atrasar nos áudios, né? Então é complicado. Não gosto muito de falar desses assuntos, porque eu não tenho estrutura mesmo para aguentar para falar disso. Mas também não dá para deixar de falar. Certo? Então, uma ótima semana a todos, uma ótima segunda-feira. Paz e bem.